Olá, vamos hoje praticamente fazer o terceiro tópico faltante da nossa disciplina quanto ao conteúdo do primeiro semestre. E hoje nós vamos falar então dentro dos crimes contra o patrimônio, finalizando os crimes contra o patrimônio, vamos falar do estelionato, da receptação e das escusas absolutórias. Quanto ao crime de estelionato e da receptação, são crimes patrimoniais, como os que já estudamos anteriormente. Se vimos que lá no furto nós tínhamos a subtração de coisa alheia móvel, mas com apreciação econômica, no roubo, a inclusão da violência, na extorsão também, o constrangimento, na extorsão mediante sequestro, nós tínhamos também de natureza econômica e patrimonial, a busca de uma vantagem indevida por meio do sequestro de uma pessoa, e vimos aí depois usurpação, enfim. Nós chegamos agora no grupo dos crimes patrimoniais, em que há a aplicação, o envolvimento de fraude para a obtenção de uma vantagem indevida, e poderíamos simplificar ou resumir todos os crimes de natureza fraudulentos aqui no crime de estelionato. O que normalmente ocorre com a fraude é que ela induz a pessoa, a vítima, a erro, fazendo com que ela tenha uma falsa representação da realidade, e com isso seja enganada, a despeito de estar vendo a coisa sair do seu patrimônio, ela concorda com isso. Essa é aquela diferença que nós já estudamos com relação ao furto mediante fraude. Aquela fraude faz com que a vítima não veja a coisa saindo do seu patrimônio, e ela não percebe, em razão do engodo, em razão do engano, da fraude, que o seu patrimônio está sendo atacado pelo sujeito ativo. Aqui no estelionato, não. Esta fraude faz com que a vítima, tendo uma falsa representação da realidade, ela seja enganada e perceba que a coisa sai do seu patrimônio, mas ela não percebe que está tendo um prejuízo, que é a vantagem, que corresponde à vantagem ilícita que o sujeito ativo vai obter. Então, todos os elementos que a gente vai analisar do estelionato envolvem, então, a obtenção de uma vantagem ilícita, um especial fim de agir, ou seja, agir dessa maneira para si ou para outrem, está esse elemento incluído aí na definição do crime, na tipificação do crime, em prejuízo de alguém. Então, se não houver prejuízo, não haverá a caracterização do crime, o comportamento será atípico. E como é que se obtém essa vantagem ilícita, causando prejuízo a alguém? Por meio do induzimento ou da manutenção da vítima em erro. De que maneira? Por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, aqui nós temos uma cláusula geral que deve ser interpretada conforme as anteriores, ardil, artifício, mas que vai abranger qualquer fraude, qualquer manifestação, qualquer forma que impeça a vítima de compreender o que está acontecendo à sua volta, em prejuízo do seu patrimônio. A pena é de 1 a 5 anos, o tipo fundamental do artigo 171. É importante dizer que no final do ano passado, exatamente no dia 24 de dezembro de 2019, com a aprovação do pacote anticrime, uma reivindicação da doutrina, que era, inclusive, transformar o crime de estelionato em um crime de ação penal privada, quando muito, ou então, em razão da necessidade, por vezes de casos graves das vítimas, formularem representações. E houve exatamente essa inclusão do parágrafo 5º no artigo 171, estabelecendo que somente se procede mediante representação no crime de estelionato. Faz a exceção que, portanto, a ação penal continua sendo incondicionada quando a vítima for a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, e pessoa com deficiência mental, ou então idoso maior de 70 anos de idade ou pessoa incapaz. Nesse sentido, a regra passou a ser, então, a ação penal pública condicionada à representação,
E a exceção, quando envolve estas vítimas, ação penal incondicionada e, portanto, não dependerá de representação quando forem essas as vítimas. O sujeito ativo do estelionato pode ser qualquer pessoa, apenas fazendo a observação de quando a fraude ela é cometida no âmbito, não é, de uma situação falencial, reconhecida judicialmente dentro de uma recuperação judicial, ou mesmo sendo decretada a falência, esta fraude que causa prejuízo a alguém fica, na verdade, especializado e se torna crime de natureza falimentar, que está previsto lá na Lei 11.101, artigo 168 e seguintes. Mas fora desse aspecto, qualquer pessoa pode cometer o estelionato, crime comum como regra. É o sujeito passivo qualquer pessoa também, havendo apenas uma ressalva por parte da doutrina em relação ao incapaz de discernir. Porque para o incapaz de discernir, portanto, não pode ele ser induzido a erro em razão da incapacidade que ele tem. Há uma figura específica nas outras fraudes, não é? que está lá no artigo 173, que é o crime de abuso de incapaz, que é uma figura específica, portanto, o princípio da especialidade nessa hipótese. A segunda hipótese que nós temos, mencionado em algumas doutrinas, em alguns autores, é a questão também de não poder ter qualquer discernimento um ébrio que esteja em estado comatoso. Está tão embriagado que não tem como ser induzido a erro, e a coisa, quando lhe é retirada, na verdade, vai caracterizar subtração e não estelionato. A consumação do estelionato sempre vai ocorrer quando o sujeito ativo obtém a vantagem indevida, obtém a vantagem ilícita, como está na definição legal do crime. É com a obtenção, então, dessa vantagem que o crime vai se consumar. A competência, muitas vezes, ela tem reflexos dessa obtenção da vantagem e, portanto, a competência para o crime de estelionato muitas vezes vai estar definida de acordo com o lugar da obtenção da vantagem. E eu explico porque isso tem relação principalmente com o estelionato praticado por meio de cheque sem fundo. Nós sabemos que o cheque ele entra na compensação e vai ser recusado o pagamento quando não tem saldo na agência sede da conta corrente, que pode ser uma cidade diferente do local em que o cheque foi entregue. Portanto, se o lugar em que se obtém a vantagem com a recusa do pagamento, portanto, não havendo uma contraprestação efetivada, e a vítima fica com prejuízo, apesar da vítima ficar com prejuízo, ter recebido o cheque numa cidade, será lugar do crime o lugar onde se obtém a vantagem, que é noutra cidade, que é onde está o banco da sua conta corrente, e então se entenderá que também é competente este outro lugar onde o cheque foi recusado pela agência bancária. Porém, a regra sempre ficará mais fácil em relação às demais figuras, pois o estelionato, em regra, pode acontecer em locais em que a vítima se encontra junto com o sujeito ativo, sendo levada a erro. Essa vai ser a regra. Mas é importante a gente ter presente que a consumação ocorre no local em que se obtém a vantagem, e a consumação, portanto, vai firmar, nesse sentido, a competência para a investigação e responsabilização penal. Então, a consumação se dá no momento em que há a obtenção da vantagem indevida. Como vimos na definição legal no slide anterior, são elementos da caracterização do estelionato: a vantagem ilícita que o sujeito ativo obtém, o prejuízo para alguém, o induzimento da vítima a erro, uma falsa representação da realidade, por meio da fraude. E essa fraude pode ser um artifício, como se fosse um jogo de dados, algo que se cria para levar a vítima a se distrair e não perceber que está sendo vítima e está sendo enganada.
o ardil pode ser uma mentira, assim por diante, não é? O próprio silêncio, dependendo das circunstâncias, pode caracterizar. Então, se a vítima pergunta se aquele cheque ou aquele talão de cheque pertence a quem está preenchendo, a pessoa se omite, está mentindo, se falar que é dela mesmo, ela não diz nada, ainda assim também essa omissão é relevante e mantém relação de causalidade com o engodo. O cheque predatado, ele já na doutrina e na jurisprudência tem sido apontado como um meio não eficaz para a caracterização do crime de estelionato e por uma razão muito simples. E aqui não se trata de cheque furtado, cheque falsificado, nada disso. É aquela hipótese em que se desnatura o cheque como ordem de pagamento à vista e se transforma numa nota promissória, uma promessa de pagamento em uma data futura. Se a vítima tem conhecimento que no momento que recebe o cheque, que ele é preenchido, não tem fundos, falta então lá no caso do estelionato mediante emissão de cheque sem fundo, o engodo, o engano, o induzimento a erro. A vítima sabe que não tem fundos e que só terá daí um período que é a data aprazada e combinada. Portanto, isso será um ilícito civil e não, obviamente, um ilícito penal como um estelionato. O endosso de cheque sem fundo, sabendo que é sem fundo e enganando aquele que recebe esse endosso, esse cheque que está sendo endossado, também poderá caracterizar o estelionato. O crime é doloso, não há a figura culposa. E esse dolo tem que anteceder a vantagem, isto é, o sujeito ativo tem a intenção de obter a vantagem ilícita, enganando a vítima, induzindo a erro, por meio de alguma das fraudes possíveis que vai enganar a vítima, portanto, vontade livre e consciente de enganar a vítima por meio de uma fraude para obter uma vantagem. Então, esse dolo é antecedente à vantagem. Se ele tem uma vantagem indevida, ilícita, e depois, então, quer esconder que obteve essa vantagem, nós podemos pensar num crime de apropriação por coisa havida por erro da vítima, que é uma figura lá da apropriação indébita. Como é um crime patrimonial sem violência contra a pessoa, também está prevista aqui a possibilidade de caracterização do estelionato privilegiado. A diferença que é importante a gente destacar é que não se trata de coisa de pequeno valor como é no furto, mas sim pequeno prejuízo. Mas a relação é a mesma na doutrina e na jurisprudência. Pequeno prejuízo corresponde àquele com critério objetivo inferior ao salário mínimo, como nós já estudamos no furto privilegiado. As consequências são as mesmas, então o juiz pode aplicar, conforme o caso, não é? Apenas a multa, ou pode diminuir a pena de 1 a 2/3, ou substituir a pena de reclusão pela de detenção. E como já estudamos, não vamos nos deter aqui, essas consequências do furto privilegiado, que é a mesma natureza jurídica ou as mesmas consequências jurídicas, passamos adiante. No parágrafo 2º, não há uma forma qualificada com a previsão de uma pena específica para as hipóteses que ele vai enumerar, mas vai dizer de forma casuística hipóteses em que se aplicam a mesma pena de reclusão de 1 a 5 anos prevista para o tipo fundamental que está lá no caput do artigo 171. Se esses dispositivos aqui do parágrafo 2º fossem eliminados, continuaria caracterizando o estelionato da mesma maneira. Contudo, o legislador quis colocar essas hipóteses aqui para não deixar ao intérprete a adequação típica, a realizar a adequação típica. Ele já está dizendo que aplica a mesma pena. Qual delas? Disposição de coisa alheia como própria. É óbvio que a vítima não sabe que a coisa é de terceiro, e o sujeito ativo faz com que ela acredita que seja dele mesmo, e quando ela vende depois, toma uma ação de reintegração de posse, ou até mesmo acusada de receptação, pode ser de várias maneiras com que ela toma conhecimento de que foi enganada.
e, portanto, vai ficar no prejuízo, portanto, estelionato, hipótese aí do inciso 1º. Quando o sujeito ativo do crime de furto realiza a subtração de uma coisa e ele o faz pretendendo ficar para ele ou para vender ou para transferir para terceiro, se ele faz esta venda, é uma hipótese de disposição de coisa alheia como própria. Entretanto, será um pós-facto impunível, não haverá punição para o sujeito ativo do furto quando vende para terceiro como se fosse dele alguma coisa, porque dentro do iter criminis isso será exaurimento do crime cometido de furto. Temos ainda, no inciso 2, a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, quando, na verdade, tem um bem já alienado, alienação fiduciária, está alienado, ou então está em garantia de alguma dívida para algum credor, enfim, e ele ainda assim faz com que a vítima acredita que esteja desonerado esse bem e faz a venda, a vítima faz um pagamento e a contraprestação, ela vai ficar no prejuízo quando for efetivada a execução dessa oneração ou a cobrança do bem que garantia uma determinada dívida, em razão dessa alienação, que não foi mencionada, e essa é uma hipótese de omissão, caracterizando possibilidade de a omissão caracterizar uma fraude. Quando as coisas são penhoradas, a defraudação é também dispor do bem que era objeto do penhor, está aí no inciso 3º. Tudo isso sempre enganando alguém, falsa representação da realidade, prejuízo e vantagem ilícita. São figuras casuísticas que foram aqui elencadas nesses vários incisos. Fraude na entrega de coisa é quando a coisa é adulterada, por exemplo, uma peça que tenha ouro, uma peça de ouro, um anel de ouro, retira, não é, uma parte desse ouro, desse anel que estava em manutenção, uma coisa desse tipo, por exemplo, e faz de alguma maneira uma alteração para que a vítima não perceba que houve a retirada. É o estelionato, né, nesse sentido aqui também. Fraude no recebimento de seguro é também uma outra hipótese casuística, pode ser uma autolesão, pode ser a colocação, a destruição de um bem, como um veículo que está segurado para poder receber o seguro desse veículo, e assim por diante, é a hipótese do inciso 5º. E o cheque sem fundo, nós já mencionamos no início, é aquela hipótese em que o sujeito ativo realiza uma transação, efetua um pagamento com o cheque e esse cheque foi emitido sem a devida provisão de fundos. E aqui nós percebemos mais do que em outras hipóteses que há uma linha muito tênue entre o ilícito civil, que vai se resolver apenas no processo civil, e o ilícito penal. É exatamente essa característica que levou tanto a doutrina quanto a jurisprudência, mas principalmente a doutrina, a sustentar a natureza desse crime como sendo um crime de impacto patrimonial, porém um comportamento que deveria ficar limitado ao ilícito civil, mas que foi, de certa maneira, contemplada no final do ano passado, com essa alteração da ação penal para ser uma ação penal condicionada à representação. O que a vítima normalmente quer é ter ressarcida dos prejuízos que sofreu, e muitas vezes isso ocorre, e se isso ocorre, ela perde o interesse no prosseguimento da responsabilização penal. Eu trouxe um acórdão tratando de estelionato, não é? Aqui de agosto de 2018, em que havia, por parte de uma pessoa, a obtenção da vantagem indevida, comercializando jazigos, não é? De cemitérios, provavelmente um cemitério público, que é a regra, existem cemitérios particulares, mas ele vendendo como se lhe pertencesse, e não tinha, obviamente, poderes para a disposição.
Isso foi descoberto, foi apurado, houve então a condenação e a fraude foi cometida porque o sujeito ativo se valeu de documentos falsos, utilizou documentos falsos para fazer com que a vítima acreditasse que ela tinha à disposição desses jazigos e pudesse então a vítima comprar. Ficou no prejuízo porque não podia haver esse tipo de transação no caso concreto. Depois, então, do estelionato do artigo 171, nós temos outras figuras que são as hipóteses que vêm na própria denominação dessa parte do Código Penal, estelionato e outras fraudes. As outras fraudes, então, começam com a duplicata simulada do artigo 172. O artigo 172 foi alterado em 1990 e o legislador foi infeliz na redação que ele utilizou, porque ele colocou que seria crime emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida. Quando ele disse que a mercadoria foi vendida, ele está dizendo que houve uma transação comercial, houve uma venda. A definição legal desse crime antes dessa alteração em 90, ele tratava do que se chama duplicata simulada ou duplicata fria. Não houve transação nenhuma e foi emitida uma duplicata. E essa duplicata, por vezes, é descontada em banco, ela tem a cartularidade que vocês estudaram em direito comercial, e ela, portanto, com isso, ela circula e gera, e conduz riquezas e gera obrigações, não é? E alguém fica no prejuízo. Muitas vezes também a utilização da duplicata simulada, ela tem ligação com o crime de sonegação fiscal, envolve, por exemplo, ICMS, enfim, se utiliza de créditos, fazem emissão de notas fiscais, não é? Notas fiscais que estariam entrando mercadorias, insumos, para uma indústria produzir outros produtos, e na transação, nesta transação, a nota fiscal que vem dos insumos, o ICMS correspondente, que já foi pago pelo fornecedor desses insumos, ele é creditado para esse que compra e que vai produzir um outro produto, e esse insumo, como entra no custo, implicaria, se ele pagasse o imposto sobre o preço final, implicaria numa bitributação, e para evitar isso, então, ao crédito do tributo por parte daquele que recebe e compra insumos. E esse crédito, vindo de uma nota fiscal fria, duplicatas simuladas, vai causar prejuízo para o fisco. São fraudes cometidas. Isto nós tratamos na Lei 8.137 de 90, crime de sonegação fiscal, crimes de sonegação fiscal. Aqui nós estamos diante apenas da emissão de fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria. É importante dizer que nesse tópico há divergência na doutrina, ou pelo menos há um debate na doutrina e na jurisprudência, porque quando a duplicata ela efetivamente se refere a um documento sem lastro, isto é, uma duplicata fria, uma nota fiscal fria, isso seria falsificação, crime de falsidade, e não a duplicata simulada do artigo 172. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de São Paulo têm jurisprudência firmada, no sentido de que também abrange, e era a intenção do legislador, isto é evidente, era a forma anterior de alcançar também, quando inexiste a comercialização que a nota fiscal representa, e a duplicata também é fria. Mas quando o legislador colocou aquele termo, mercadoria vendida ou serviço que não foi prestado, então ele estava dizendo que houve uma transação comercial, que houve sim o caso de uma transação que dá lastro, ainda que parcial. Ficaria a figura restrita àquelas hipóteses de meia nota, nota fiscal parcial, e que, portanto, não corresponderiam aos fatos, às negociações realizadas. Está aí esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, da sua 8ª Câmara, estabelecendo exatamente isso, duplicata simulada do artigo 172, a jurisprudência do Superior Tribunal Federal
e do Tribunal de Justiça de São Paulo considera crime a emissão do aludido título de crédito com base em venda ou serviço inexistente, que era o tratamento dado antes da alteração em 1990. Mas aqui, então, agora eles estão abrangendo com um rigor amplificado da norma penal, porque ali está dito mercadoria vendida. Se é vendida, não é venda inexistente. Nós temos aquele dispositivo que eu falei do abuso de incapazes no artigo 173, não é? Diz o tipo que é abusar da necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou alienado mental, induzindo a praticar ato jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Esse crime, eu sempre busquei na jurisprudência alguns casos, dificilmente encontrei. Normalmente, o que se faz é o ajuizamento da ação civil para anulação do ato jurídico e, obviamente, impedir maiores consequências para o patrimônio, tendo em vista o prejuízo que sofreu a própria vítima ou terceiro, né, que é o caso aqui. Então, faz com que e faz com que um herdeiro incapaz, nessas condições, acabe assinando uma escritura e ele não tinha nem capacidade civil, mas não estava interditado, e nessas circunstâncias isso vai gerar prejuízos e pode ser anulado. Dificilmente se utiliza o artigo 173, não é frequente, eu não encontrei nenhuma jurisprudência a respeito. Outras fraudes. Ainda, nós temos o induzimento. Agora não é uma pessoa incapaz, mas é uma pessoa inexperiente, uma pessoa mais simples. A norma penal, até de forma preconceituosa, 1940, diz inferioridade mental. Mas eu acredito que as duas outras referências são mais adequadas e possivelmente factível. Como inexperiência, uns podem ter mais experiência que outros, e simplicidade. Existem pessoas simples e que não conseguem compreender determinadas situações mais complexas sem a ajuda de alguém. Então, o sujeito ativo induz ao jogo, a apostas ou a especulação com título, pessoa inexperiente ou pessoa simples, ou na dicção do legislador de 40, pessoas com inferioridade mental. Esse é o crime de induzimento à especulação. E a jurisprudência que eu encontrei, mais recente, é de 2013, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e tratava de um caso, aqui eu trouxe a narração, um trecho do acórdão, narrando o caso. O sujeito ativo do crime agiu em conjunto com uma mulher que se apresentou como Fernanda, e ele manipulava tampinhas sobre um tabuleiro, não é? Enquanto a Fernanda atraía apostadores, se acertariam, obviamente, com relação ao conteúdo do que havia escrito na tampinha, alguma coisa dessa natureza. E dentre esses que foram atraídos, não é, foi essa vítima que se chama Silvana, que é uma pessoa simples, dona de casa, como é público e notório, então diz o acórdão, sabidamente de pouca experiência em jogos, a quem foi prometido ganhar o dobro do que ela estava apostando, e obviamente ficou no prejuízo, perdeu tudo, e então ficou caracterizada a conduta que a denúncia imputava, o tribunal manteve a condenação, que consistia em abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência e simplicidade de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta. A aposta é que ela ganharia o dobro, né? Essa figura, então, do induzimento à especulação. E é um bom exemplo para o dispositivo. Nós temos a fraude no comércio, e é importante a gente lembrar que, então, aqui é um crime próprio, praticado por comerciante. Esse comerciante realiza fraude contra consumidores,
E aí a gente pode, então, dizer da especialidade do disposto no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, e essa relação é direta. Quando nós estamos falando, então, de comerciante, a gente vai proteger o consumidor com o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 176, para minha surpresa, encontrei um acórdão que já vou mostrar para vocês, mas normalmente é esse dispositivo do artigo 176 que nós vamos encontrar uma possível aplicação por ocasião do tradicional pendura do mês de agosto, do 11 de agosto, que com pandemia não aconteceu, obviamente. Mas o pendura nada não é figura atípica, porque, na verdade, quando as pessoas vão para um determinado estabelecimento nesse dia, já muitas vezes, inclusive, antecipam que irão para esse local, para esse estabelecimento que sempre frequentam, normalmente frequentam, os estudantes do curso de Direito frequentam, e já avisam, e inclusive, no final, não pagam a conta e mandam pendurar. Pois é. Contudo, para que não seja crime, é importante que o sujeito ativo ou a pessoa que vai realizar isso disponha de recursos para efetuar o pagamento. Porque se ela não dispor, vai caracterizar o crime do artigo 176. Porque quando no restaurante, o dono do restaurante, o garçom, o maître, serve o cliente, um cliente que tomou a mesa, tomou um lugar à mesa, pediu, fez o pedido, pressupõe dentro da relação de boa-fé de que ele está ali como cliente e que tem dinheiro para pagar a conta ao final. Do contrário, o estabelecimento está sendo enganado. E essa fraude vai implicar num prejuízo, e aí, então, caracteriza não o artigo 171, que é o estelionato, mas essa fraude do artigo 176, por força do princípio da especialidade. Porém, se dispõe de recursos, é só um ilícito civil. Também o tipo alcança transporte, táxi, ônibus, enfim, e hospedagem em hotel. Toda vez que realiza a conduta sem dispor de recursos, seja no restaurante, seja no hotel, seja no transporte, vai caracterizar o artigo 176, porque vai gerar prejuízo. E tendo recurso, falta um dos elementos do tipo penal. É um tipo que pode ser questionado, poderia ser questionado, se não destina a pessoas que são pobres, que não têm recursos, não é? Portanto, seria um tratamento desigual. Por que quem tem dinheiro pode tomar uma refeição, alojar-se em um hotel ou utilizar o transporte e dizer não vou pagar, é só ilícito civil? O pobre diz não vou pagar, só que ele completa, não vou pagar porque não tenho dinheiro para pagar. E aí ele vai preso para responder pelo artigo 176. Isto me parece que é altamente questionável do ponto de vista da isonomia constitucionalmente garantida. É um tipo penal voltado para quem não tem dinheiro para pagar a refeição, o hotel ou o transporte. A pena é de 15 dias a 2 meses ou multa. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. E eu, enfim, depois de vários anos pesquisando jurisprudências interessantes a respeito desse tipo, achei a única que eu encontrei no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui é um trecho, não é, do acórdão, mantendo a condenação, porque o sujeito ingressou num restaurante, consumiu um prato de nhoque e uma Coca-Cola. Pediu mais uma refeição para levar para casa, no valor de tudo R$50, uma conta de R$50. E, na sequência, avisou que iria no carro para pegar o cartão de crédito e saldar o débito, mas não retornou. Para azar desse sujeito ativo, ele estava se retirando e foi, então, encontrado pela representante do restaurante, que chegava no local e o reconheceu, porque dias antes ele já tinha feito isso, comprado marmita sem pagar. O acórdão afastou até
o acolhimento do princípio da insignificância. É uma decisão de janeiro deste ano. E na sentença original condenatória, o acórdão diz que isso está na sentença, ele diz que, inclusive, o juiz falou que se era uma conduta reprovável, que tinha que condenar mesmo, não era caso de aplicar o princípio da insignificância pelo desvalor da ação, porque, se do contrário, representaria um mau exemplo e que muitas pessoas começariam a realizar esse tipo de conduta na nossa situação atual. E, portanto, foi condenado e o tribunal manteve a condenação. É a primeira vez que eu encontrei para este crime um acórdão tratando do assunto. Porque se é uma conta de R$50 e ele tem R$50 no bolso, seria atípica a conduta. E, por outro lado, se não é atípica, R$50, sem violência, um crime de pequeno potencial ofensivo, talvez fosse o caso de aplicação do princípio da insignificância, e daí então fica o alerta para aqueles que eventualmente pensem um dia no curso do direito, durante o curso de direito, realizar o dia do pendura, é levar dinheiro vivo no bolso, não é nem cartão de crédito, para resolver algum desentendimento se o cliente, ou, na verdade, for entendido que o cliente, na verdade, é um criminoso e que cometeu o crime do artigo 176. Pois bem, ainda entre as outras fraudes, nós temos no artigo 177 fraude na formação de SA, prospectos e publicidade a respeito de uma sociedade anônima que está sendo formada. Isso, a meu ver, está no local errado, deveria estar na lei de SA e não no Código Penal, já que tem todo um regramento, um arcabouço jurídico e um marco regulatório em uma lei especial. Este crime não deveria estar no Código Penal, e no Tribunal de Justiça de São Paulo não encontrei nenhum acórdão para trazer para análise como parâmetro de reflexão dos nossos aportes aqui teóricos e mesmo práticos do ponto de vista da jurisprudência. A emissão irregular de warrant ou de depósito. Depósito de conhecimento é um título, não é? É um título de crédito também. É a mesma coisa, o warrant, que é uma garantia de que uma mercadoria se encontra, no caso do depósito, conhecimento de depósito, se encontra depositado em um determinado armazém e o seu valor vai poder ser transacionado. Se for emitido de forma irregular, diz o tipo penal, ou seja, nós estamos falando, inclusive, de uma emissão que não atendeu os requisitos formais e legais, ou que, então, ele não corresponda à quantidade da mercadoria que esteja em depósito. Então, o credor, aquele que vai recebendo o título e depois vai buscar a mercadoria, ele poderia ficar no prejuízo, porque não estava de acordo com o depósito existente, ou a garantia estava defraudada na outra hipótese. E, por fim, nós temos aqui, entre as fraudes, a fraude à execução. É um crime de ação penal privada. Eu sempre sustentei que os crimes de ação penal privada, pela sua baixa repercussão penal, ela deveria sair do Código Penal e ficar apenas no ilícito civil. Contudo, está aí prevista no artigo 179, e por ser fraude à execução, deve haver uma execução judicial em andamento e o devedor realizando fraudes para blindar o seu patrimônio, para não satisfazer o crédito que está em execução. Portanto, caberá a ele contratar um advogado e entrar com a queixa-crime, porque esse é um crime de ação penal privada. O que esse credor normalmente quer é receber, e se lhe for pago, ele perde o interesse também em buscar uma responsabilização penal. Passamos agora para digamos, a mola ou a força propulsora dos crimes patrimoniais, que é a receptação, que deveria talvez ter uma punição mais severa, por ser em função dela que muitas vezes a criminalidade patrimonial é mantida. A receptação, ela pode ser
classificada pela doutrina, ela pode ser própria ou imprópria. A própria é quando se refere ao comportamento do próprio sujeito ativo, que adquire, que recebe, que transporta, que conduz ou que oculta coisa que foi objeto de crime. E a imprópria é quando o sujeito ativo age em relação a terceiro, influenciando o terceiro a adquirir, a receber ou a ocultar a coisa que foi objeto de crime. E percebam que, nesse caso, não estão incluídos aqui os núcleos transportar ou conduzir, no caso da receptação imprópria. A receptação, ela é qualificada quando esta compra de coisas que são produto de crime é realizada na atividade comercial ou na atividade industrial. E essa atividade comercial pode ser formalmente instituída, irregular, porque faltaria alguns registros ou alguns documentos, ou mesmo clandestina. Essa comercialização de produtos em cômodos de casa, sem recolher imposto, sem alvará de funcionamento, enfim, absolutamente de forma clandestina, também vai abranger, vai caracterizar a receptação qualificada. Isso é importante. Aqui nós temos a figura culposa na receptação. A receptação culposa é aquela em que o sujeito não age de forma dolosa, intencionalmente, querendo receber algo que sabe que seja produto de crime, porém, ele deveria presumir que essa coisa é produto de crime em razão das condições em que são apresentadas esses bens, não é? Ou então em razão desses critérios aqui definidos, como desproporção entre o valor e o preço. Um bem vale R$2.000 e é oferecido pelo preço de R$500. E é algo zero, novo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esta dúvida que parece trazer um questionamento que deveria, então, exigir um maior dever de cuidado por parte do adquirente, por parte do comprador, é que caracteriza a imprudência dele e vai responder por receptação culposa. Diz aqui um outro fator que vai caracterizar a receptação culposa: natureza da coisa. Como assim natureza da coisa? Existem bens que, por sua natureza, a transmissão ou a tradição, a passagem da própria propriedade para o outro se dá por formas mais rigorosas. Só se vende um automóvel fazendo a assinatura com firma reconhecida em cartório, não é? Por autenticidade, registrado então no cartório no livro específico de transmissão e depois levado esse recibo com toda essa formalidade a registro no órgão de trânsito, no Detran. Portanto, pela natureza do automóvel, quem compra sem o recibo, sem todas essas formalidades, embora acredite que não seja coisa proveniente de furto, está sendo imprudente, está agindo de forma culposa porque deveria presumir que a coisa foi obtida por meio ilícito. E aí, então, vai responder por receptação culposa. Aqui nós temos ainda dois outros elementos que a gente precisa refletir, ainda que rapidamente. Condição de quem oferece. Isso o legislador não esclareceu. Mas para não ser uma situação de preconceituosa a interpretação, a condição de quem oferece seria aquela, por exemplo, de alguém que conhecidamente se dedica a furtos, realiza subtração de bens e que agora traz à venda. O comprador, conhecendo todas essas circunstâncias, a condição de quem está oferecendo, uma pessoa conhecida como profissional no ataque ao patrimônio alheio,
ainda que não saiba que a coisa seja produto de crime, responderá por receptação culposa. E por fim, então, aqui vem um debate que foi superado já na doutrina, o dever de presumir, o dever de cuidado, o dever de presumir que a coisa é a vida por meio ilícito. Já se debateu se isso seria dolo eventual, se isso é culpa, e predomina o entendimento de que isso não é dolo e que isto efetivamente é a figura culposa, é o dever descumprido na aquisição ou na realização dos demais comportamentos definidos como crime de receptação. Também, como crime patrimonial sem violência, existe a possibilidade ou a caracterização da receptação privilegiada. Ela está aí prevista no artigo 180, parágrafo 5º, permitindo, no caso da receptação culposa, que acabamos de ver, o perdão judicial. É possível perdão judicial. A diferença de preço e valor não era tão grande assim, está próximo aos valores praticados no mercado, ou são coisas assim que a apreciação econômica pode gerar uma certa dubiedade, o dever de presumir que a coisa era vida por meio de ilícito se enfraquece e, portanto, o juiz pode conceder o perdão judicial. Na hipótese da receptação dolosa, a receptação privilegiada vai ser aquela que se dá em relação a coisa de pequeno valor, portanto, de valor inferior ao salário mínimo, pelo critério objetivo. Dentro dessa caracterização, vamos aplicar as mesmas coisas que aplicam o artigo 155, parágrafo 2º, sendo coisa de pequeno valor, que são aquelas que nós já vimos. Aplicação apenas da pena de multa, a redução da pena de 1 a 2/3, ou a substituição da reclusão pela pena de detenção. Há hipótese de aumento de pena nesse crime de receptação quando é contra bem público, e aí a pena é aplicada em dobro. Muito bem. Por fim, temos as escusas absolutórias. É uma questão de política criminal, prevista para os crimes patrimoniais sem violência. E aqui é muito clara, são duas hipóteses, não é? A escusa absolutória se dá quando está na constância do casamento os cônjuges, ou o crime patrimonial sem violência é cometido entre ascendente e descendente. Essa relação familiar, essa relação de proximidade faz com que o legislador, por política criminal, prefira não punir o sujeito ativo para manter os laços familiares, que seriam de verdade rompidos se alguém tem que permanecer na cadeia porque a vítima lhe acusa e essa vítima é um ascendente, um descendente ou cônjuge, torna impossível o resgate da convivência familiar. É essa a hipótese que caracteriza a escusa absolutória. Contudo, é importante dizer, aquele que age junto com quem comete um crime patrimonial, sem violência, o terceiro, aquele que não é o ascendente, o descendente, nem o cônjuge, aquele que age junto, não tem essa circunstância pessoal em seu benefício, e pela razão simples, que nós já estudamos lá no artigo 30 do Código Penal. As circunstâncias pessoais somente se comunicam quando elementares do crime. Aqui nós estamos num dispositivo específico no artigo 182 e, portanto, não é elementar de nenhum crime ser ascendente ou descendente no furto, na usurpação. Portanto, quando nós estamos falando de escusa absolutória em relação a uma terceira pessoa que agiu junto, a terceira pessoa responderá e será responsabilizada criminalmente. Então, aquele que ajuda um amigo a furtar o bem do seu pai para comprar droga, por exemplo, a despeito da questão criminal em relação à droga, responderá pelo furto, embora o filho vai ser beneficiado pela escusa absolutória. É uma questão de política criminal. E ainda, nos crimes patrimoniais sem violência,
quando os cônjuges estavam separados, ou então se trata de irmão, ou quando se trata de tio, sobrinho, portanto não são nem ascendentes nem descendentes, são colaterais. E quando são cônjuges, já se separaram, não foi na constância da relação conjugal, do casamento, portanto, a ação se transforma de ação pública incondicionada em ação penal condicionada à representação. E aí surge a dúvida, depois da Lei Maria da Penha, ou principalmente depois da Constituição de 88, melhor dizendo, não a Lei Maria da Penha, mas a Constituição de 88, que reconheceu a união estável. Só que o Código Penal, de forma expressa, falou de cônjuge e não fez a alusão aos conviventes, não é? Aos concubinos, à união estável. E tanto a doutrina quanto a jurisprudência começou a debater a aplicação da escusa absolutória quando nós estamos falando de união estável que não está prevista, aplicando aí por analogia em favor do réu a condição de cônjuge. E não é pacífico. Isso é debatido principalmente na jurisprudência. Este acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou, né, aplicou em 2017, o acordo, aplicou a escusa absolutória num caso que envolvia violência doméstica e o furto simples. O furto simples. E manteve, obviamente, a violência doméstica, mas reconheceu a abrangência da escusa absolutória do artigo 181, inciso 1º, a hipótese de união estável. Vejam esse trecho específico daquele acórdão que trata disso. Trata da hipótese de escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso 1 do Código Penal, o qual prevê que é isento de pena aquele que comete o crime em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Apesar de haver divergência sobre o tema, tendo em vista que a Constituição de 88, em seu artigo 226, parágrafo 3º, considerou a união estável como entidade familiar por política criminal, nós vimos, era para manter os laços familiares. Então, na união estável, nós estamos falando de uma entidade familiar. Entende-se que a escusa absolutória deve ser estendida à união estável. Nesse caso concreto, inclusive, o requerimento da absolvição foi do próprio Ministério Público. Então, a escusa absolutória tem se firmado no sentido de alcançar também a união estável nos crimes patrimoniais sem violência. Essa é uma questão importante e aqui nós encerramos e deixamos à disposição aí para o nosso encontro de esclarecimento de dúvidas. Até.